Seja bem-vindo ao Me Conquiste, o podcast oficial do Me Conquiste. Esse áudio não foi feito para te distrair, foi feito para te fazer pensar com mais honestidade sobre você. Se em algum momento você sentiu que precisou se diminuir para continuar sendo escolhido, se percebeu mudando quem você é para evitar conflitos, rejeição ou abandono, e mesmo assim terminou se sentindo pequeno, confuso ou em dívida consigo mesmo, esse espaço é para você. O Me Conquiste é um espaço destinado a quem está disposto a olhar para si mesmo, para quem cansou de repetir padrões, transferir responsabilidades ou explicar demais comportamentos que machucam. Aqui, a responsabilidade emocional volta para quem ouve. No episódio de hoje nós vamos refletir sobre o dia em que você começou a se diminuir e chamou isso de amor. Esse não é um conteúdo para ouvir com pressa. É um convite para desacelerar, refletir e encarar verdades que, quando vistas com maturidade, deixam de doer e começam a libertar. Se você está disposto a crescer, esse momento começa agora. Você se tornou invisível, não de uma hora para outra, não por causa de uma briga, de uma traição, de um erro pontual. Você desapareceu aos poucos, enquanto estava ali, presente fisicamente, ausente em tudo que importa. E o pior não é ter sumido. O pior é ter permitido. Porque ninguém te apagou de propósito. Você simplesmente parou de existir como prioridade. E aceitou isso como se fosse normal. Como se relacionamento fosse sobre estar junto sem ser visto. Sem ser sentido. Sem ser escolhido. Você ainda mora na mesma casa. Ainda divide a mesma cama. Ainda responde quando te chamam, mas deixou de ser alguém que gera desejo, curiosidade, atenção verdadeira. Você se tornou parte da rotina. E rotina não emociona ninguém. Talvez você tenha percebido quando parou de receber aquele olhar, aquele toque que não era automático, aquela pergunta sobre o seu dia que nascia de interesse real, não de educação. Talvez tenha sido quando suas palavras pararam de ter peso. Quando você falava e a outra pessoa apenas esperava você terminar. Não para responder, para voltar ao que estava fazendo. Ou talvez tenha sido no silêncio, aquele silêncio que antes era confortável e agora é vazio, porque não é mais presença compartilhada, é ausência tolerada. E você não reagiu, não porque não percebeu, você percebeu, mas preferiu acreditar que era fase, que ia passar. Que o amor voltaria sozinho se você apenas continuasse ali, disponível, funcional, invisível. Sabe quando começou? Não foi em um dia específico. Foi em 1000 pequenos abandonos que você permitiu. Foi naquela vez que você teve algo importante para dizer e guardou porque não queria incomodar. Foi quando você sentiu ciúme e fingiu que não sentiu. Foi quando você precisava de atenção e pediu desculpas por isso. Foi quando você começou a medir suas emoções, a calcular se valia a pena expressar o que sentia, a se tornar pequeno para caber no espaço que sobrava, e a outra pessoa percebeu. Não de forma consciente, mas percebeu. Percebeu que você não ia embora, que você aceitava menos, que você aprendeu a viver com migalhas de afeto e chamar isso de amor maduro. E aí, algo mudou. Porque quando alguém sabe que você não vai a lugar nenhum, você deixa de ser prioridade. Você vira garantia. E garantia não inspira cuidado. Inspira conforto. Sabe qual é o problema de se tornar invisível? Não é que a outra pessoa te abandonou. É que você se abandonou primeiro. Você parou de se colocar. Parou de ter opinião própria que incomodasse. Parou de ocupar espaço emocional. Parou de ser alguém com quem é necessário lidar, negociar, se conectar de verdade. Você achou que amor era sobre não incomodar, não cobrar, não exigir presença, não criar conflito. E aí você virou sombra. Agora deixa eu te mostrar como é viver invisível. É acordar do lado de alguém que não te olha mais, que pega o celular antes de olhar para você, que sai da cama sem te tocar, que vive a rotina como se você fosse parte da mobília. É tentar conversar e perceber que a outra pessoa não está realmente ouvindo. Está apenas esperando você parar de falar.
Está apenas cumprindo o protocolo da convivência. É propor algo diferente e ouvir tá bom, sem entusiasmo. É sugerir um programa e perceber que a pessoa preferiria estar em qualquer outro lugar. É fazer planos e sentir que você está planejando sozinho. É perceber que vocês não transam mais. Ou quando transam é mecânico. É rápido. É funcional. Não tem desejo. Não tem fome. Não tem aquele olhar de quem quer te devorar. É tocar e não ser correspondido. É tentar beijar e receber um beijo de despedida. É querer intimidade e receber proximidade. E não é a mesma coisa. É fazer aniversário e receber parabéns como se fosse colega de trabalho. É ter conquistas e não ter com quem comemorar de verdade. É passar por dificuldades e não ter quem pergunte como você está de fato. É dividir espaço, mas não dividir vida. E o pior é que você continua tentando. Você manda mensagem durante o dia. Você pergunta como foi o trabalho. Você tenta criar conexão. Você faz de tudo para ser visto de novo, mas a outra pessoa responde com monossílabos, com respostas automáticas, com educação, mas sem presença. E você se desculpa por ter mandado mensagem demais, por ter cobrado atenção, por ter esperado reciprocidade, como se querer ser visto fosse um defeito, como se esperar amor fosse exagero, como se pedir presença fosse cobrança. Agora você vive esperando migalhas de atenção, um elogio ocasional, um momento de intimidade que pareça real, uma conversa que vá além do operacional. E quando isso acontece, você se apega como se fosse prova de que ainda importa. Como se um gesto isolado cancelasse meses de indiferença. Mas no fundo, você sabe que não é amado como antes. Não é desejado como antes. Não é prioridade. Você é companhia. Você é hábito. Você é a pessoa que está ali porque sempre esteve. E isso deveria doer mais do que dói. Porque tem gente que se acostuma com a invisibilidade, que aceita esse lugar como se fosse o máximo que merece. Como se relacionamento adulto fosse sobre abrir mão de si para manter a paz. Não é. Relacionamento adulto é sobre duas pessoas que escolhem estar juntas porque se veem, porque se respeitam, porque se desejam. Não porque é cômodo. Não porque é seguro. Não porque ninguém teve coragem de ir embora. E se você se tornou invisível, a primeira coisa que precisa entender é que isso não começou com a outra pessoa te ignorando. Começou com você se ignorando. Começou quando você parou de se respeitar o suficiente para exigir reciprocidade. Quando aceitou amor pela metade como se fosse amor inteiro. Quando preferiu a ilusão de estar junto à verdade de estar sozinho. Começou quando você decidiu que ser amado era mais importante do que ser respeitado. Quando você aceitou qualquer atenção como suficiente. Quando você se convenceu de que pedir mais era pedir demais. E a outra pessoa sentiu. Sentiu que você tinha medo de perder. Sentiu que você estava disposto a aceitar pouco. Sentiu que você não ia impor limite. E aí, sem perceber, você ensinou como te tratar. Ensinou que você aceita a indiferença. Ensinou que você não vai embora. Ensinou que você pode ser deixado de lado sem consequência. Agora você tem duas escolhas. A primeira é continuar invisível. Continuar esperando que algo mude, que a outra pessoa acorde um dia e volte a te ver, que o tempo resolva o que a omissão criou. Essa é a escolha mais fácil, porque não exige que você faça nada, não exige confronto, não exige risco, não exige que você admita que talvez esse relacionamento já tenha acabado faz tempo, e vocês só estão encenando permanência. É a escolha de quem tem medo do vazio, de quem prefere ser invisível a estar sozinho, de quem acha que qualquer relação é melhor que nenhuma. A segunda escolha é mais difícil. É voltar a ser visto, não pela outra pessoa, por você. É reconhecer que você tem valor, que você merece atenção, desejo, presença real. Que relacionamento não é sobre aguentar indiferença até virar resistência emocional. É parar de se contentar. Parar de normalizar abandono disfarçado de convivência. Parar de acreditar que amor é sobre não exigir nada. E aí vem o que ninguém quer ouvir. Voltar a ser visto pode significar sair da relação.
Porque nem todo relacionamento que se esvaziou pode ser reconstruído. Nem toda invisibilidade é reversível. Nem toda indiferença esconde amor adormecido. Às vezes, você se tornou invisível porque a outra pessoa já decidiu que você não importa mais e está apenas confortável demais para ir embora, ou com medo demais para admitir. E se for esse o caso, você pode fazer todo o trabalho interno do mundo. Se reconstruir, se fortalecer, se reposicionar emocionalmente. E ainda assim, a relação não volta, porque a outra pessoa não quer que volte. E você vai ter que aceitar isso. Vai ter que aceitar que você escolheu alguém que não te escolhe de volta. Que você investiu em alguém que desistiu de você. Que você lutou por algo que já morreu. Mas tem outro cenário possível. Às vezes a outra pessoa também está perdida. Também não sabe mais como te ver. Também se acostumou com a sua ausência emocional. E quando você volta a se posicionar, quando você para de aceitar menos, quando você exige presença de verdade, algo pode acordar. Não por mágica, não por romantismo, mas porque você criou um problema que exige solução. Porque você deixou de ser previsível. Porque você voltou a ser alguém que precisa ser conquistado. Mas isso só funciona se você estiver disposto a ir embora de verdade, se você não estiver blefando. Se você realmente decidiu que invisibilidade não é mais uma opção, porque a outra pessoa vai perceber. Vai perceber se você está fingindo força ou se você realmente mudou. Vai perceber se você está ameaçando ir embora ou se você já saiu emocionalmente. E aí? Ou a pessoa acorda e luta por você, ou deixa você ir. E qualquer uma das duas respostas é melhor do que continuar invisível. Mas mesmo que a relação termine, você não perdeu. Você se recuperou, porque a pior prisão não é estar sozinho. É estar acompanhado e invisível. É dividir a vida com alguém que não te vê. É acordar todo dia ao lado de alguém que não escolhe você. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de implorar por atenção. Para de se contentar com sobras. Para de fingir que está tudo bem quando você está desaparecendo. Você se torna alguém que não aceita invisibilidade, nem da outra pessoa, nem de si mesmo. Então volto ao começo. Você se tornou invisível no seu próprio relacionamento. E agora você decide, continua assim ou reconstrói a própria presença. Não para salvar a relação, para salvar você. Porque relacionamento que precisa de invisibilidade para funcionar não é relacionamento. É desistência compartilhada. Esse padrão que você está vivendo tem nome. Apagamento consentido. Você permitiu sumir porque acreditou que era necessário, que era maduro, que era o preço de um relacionamento estável. Não é. É o preço de um relacionamento morto. E a decisão agora não é sobre o outro, é sobre você. Você vai continuar aceitando ser tratado como opcional ou vai se reposicionar como alguém que não negocia a própria existência? Não tem resposta certa aqui. Tem apenas a resposta que você consegue sustentar sem se trair. Se você decidir que merece mais, não vai ser fácil. Vai ter medo, vai ter dúvida. Vai ter gente tentando te convencer de que você está exagerando. Que todo relacionamento é assim. Que você precisa ser mais compreensivo. Não precisa. Você precisa ser mais honesto. Porque a verdade é que você tem permitido isso há tempo demais. Você tem fingido que está tudo bem há meses, talvez anos. Você tem mentido para si mesmo dizendo que é só uma fase, que vai melhorar, que o amor ainda está lá, só está escondido. Mas amor que se esconde por tempo demais não é amor, é memória de amor. E memória não sustenta ninguém. Então a pergunta que fica é: você vai continuar vivendo de memória? Ou vai ter coragem de exigir presença real? Vai continuar aceitando sobras? Ou vai sair em busca de algo inteiro? Vai continuar invisível? Ou vai se tornar impossível de ignorar? E se você está ouvindo isso e reconhecendo cada palavra como se fosse sobre você, talvez seja porque é. Talvez você precise admitir que está vivendo uma mentira, que está sustentando um relacionamento que já não existe, que está invisível porque escolheu ser,
e que agora você pode escolher diferente. Não vai ser confortável, não vai ser seguro, não vai ter garantia de que vai dar certo, mas pelo menos vai ser verdadeiro. E verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta mais do que mentira confortável. Esse áudio termina aqui, mas a decisão continua.